Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Começando o ano, pessoal, dia 5 de janeiro de 2026, segunda-feira, são aproximadamente 11h51 da noite. Desejando a vocês, primeiramente, um excelente ano, pessoal. Que seja aí repleto de realizações, todos com bastante saúde e que nós tenhamos também um ano de grande performance aqui nas análises e em decorrência aí, né, do mercado nos trazer também, né, momentos positivos, né, e uma performance bastante equilibrada. Então vamos lá, a gente vai começar rapidamente aqui pelo calendário econômico. Tivemos apenas um evento importante na data de hoje, lá nos Estados Unidos, saiu para nós o PMI industrial referente ao mês de dezembro, resultado abaixo aí, pessoal, da projeção de 48,3, porém, tivemos um dia de euforia, né, como recorrente nos demais anos. Janeiro costuma ser um mês bastante produtivo aqui no mercado de renda variável, né? Acabamos fechando aí no positivo nas três principais bolsas. S&P subiu 0,64, Dow Jones alta de 1,23 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 0,69. Pessoal, vindo para o Bitcoin não foi diferente. Tivemos um dia também de alta, pessoal, puxando aí a dianteira, 2,54 de movimento altista. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado 93.504 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise, pessoal, no dia 26 de dezembro. Infelizmente não foi possível trazer as análises após esse dia. Eu estava viajando, tive alguns problemas de logística, conexão, e a gente dá continuidade aí no que foi passado para vocês na última análise. Se você não assistiu, recomendo, está disponível aqui no próprio canal. Então, pessoal, a gente basicamente estávamos aqui abaixo dessa região, nossa zona de patrulha ou resistência diagonal. Naquele momento, tínhamos algumas possibilidades na mesa. A primeira, né, pessoal, foi a identificação desse novo suporte como referência. Naquele momento, fazíamos alusão ao que foi apresentado de volume comprador no dia 24 e no dia 26. Então, acabou superando aí, né, os vendedores no dia 25. Então, a gente viu aqui, né, uma possibilidade dos compradores tentarem a manutenção do preço acima, evidentemente, né, buscando a tentativa de rompimento aqui da nossa resistência, a nossa zona de patrulha. Ao mesmo tempo, colocamos, né, como gatilho, né, em perda deste nível, nós poderíamos buscar novamente essa região de suporte, dependendo da amplitude, até níveis inferiores. Então, pessoal, felizmente tivemos a manutenção, né, o respeito aqui do nosso suporte, né, veio bem próximo aqui, a marcação aqui nos 86,5. E aí tivemos, né, uma batalha bastante interessante aqui na nossa resistência, como vocês podem observar. Em um primeiro momento, pessoal, veio aí uma tentativa de rompimento, né? Posteriormente, a recusa de preço. E aí sim, após a manutenção do preço acima, né, da marcação, tivemos a confirmação de rompimento. E aí nós sabíamos, né, que a próxima resistência seria apenas lá na região dos 94.200, pessoal. Então ficamos aí alguns dias, né, com o mercado trabalhando de forma ascendente em blocos, compradores atuando de forma firme, e no dia de hoje, dia 5 aí, de janeiro, a gente alcançou, né, uma região bastante conflitada, né, como esperado, né, após a confirmação de rompimento, e trazendo para vocês basicamente o arroz e o feijão, pessoal. O cenário foi colocado para quem ficou acompanhando aí ao longo dos dias, né, poderia ter buscado toda essa movimentação de alta e, inclusive, ter saído aqui no nosso alvo, a região dos 94.200.
Então, pessoal, acho que o primeiro ponto aqui é fazer algumas atualizações no gráfico. Primeiro, a remoção dessa referência em que estávamos utilizando aqui no dia 26, acho que não faz mais sentido. Outro ponto, pessoal, houve a confirmação de rompimento dessa resistência. Teoricamente, transformou-se em um suporte, mas pela amplitude, né, pessoal, de movimento, também não faz mais sentido nós utilizarmos, né, como referência de suporte. Esse suporte a gente vai fazer a manutenção, pessoal, em alusão a esses fundos, né? Então houve o respeito até o presente momento e agora a gente puxa outro suporte diagonal, fazendo alusão à ascendência desses novos fundos. A gente vai utilizar também essa referência de suporte delineada aqui, pessoal, pela ascendência desses dois fundos aqui que foram formados. Então, pessoal, o que a gente percebe aí em diante, né? Neste primeiro momento, recusa de preço. Nós não tivemos, por enquanto, fechamento acima da região aqui da nossa resistência, tanto no tempo gráfico de 4 horas quanto no diário. Vocês podem perceber que ainda nós não temos a confirmação de rompimento. Ao que se percebe, pessoal, o candlestick em sua formação no diário, datado aí para nós dia 5, é um candlestick com um padrão de força, pessoal. Então a gente tem um potencial conflito de interesses aqui por parte dos compradores. Então a gente vai precisar acompanhar muito bem a região aqui, principalmente de abertura, né, e fechamento desses 2 dias. A gente tem aqui próximo dos 91,5, um potencial conflito de interesse muito grande. Acredito que caso o preço venha a retroceder a estes níveis, os compradores irão atuar novamente aqui de uma forma mais enérgica. Também temos a média de 20 períodos próximas aqui, né, no tempo gráfico de 4 horas, aí dos 92. Então, pessoal, entre os 91,5 e 92, um conflito de interesse muito grande. Acredito que eventualmente o preço vindo buscar aí a proximidade dessa região, nós teremos uma reação por parte dos compradores e, obviamente, a gente vai precisar analisar o que será colocado no gráfico para nós, né? Teoricamente, eles poderão buscar novamente, né, a região do topo anterior, né, que acabou passando um pouquinho aqui dos 94,200, mas provavelmente eles irão buscar novamente, né, a região do topo anterior, e aí a gente torce para que, né, os compradores consigam ultrapassar o topo anterior, mantendo, né, a estrutura ascendente de topos e fundos, tá, pessoal? Então o cenário, pessoal, vai se delineando aí de uma forma mais positiva em vista, né, essas últimas semanas, últimos meses. O Bitcoin vem se recuperando. Janeiro costuma ser um mês bastante interessante no mercado de renda variável, né? Pelo histórico, costuma ser um mês positivo, mas a gente tem aí algumas tarefas, né? Alguns obstáculos a serem alcançados, né? O primeiro, né, pessoal, a confirmação de rompimento aqui dessa região dos 94,200. Então a gente vai utilizar, né, o mesmo gatilho, o mesmo modelo de condição. Pelo menos, pessoal, 2 candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, fechando acima deste nível para confirmação, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força. Aí sim a gente tem potencial para, né, dar continuidade aqui na busca por níveis superiores, talvez no meio do caminho, eventuais retrações, como de costume, provavelmente próximo ali dos 96, eventualmente. E aí a gente pode retornar para posteriormente, quem sabe a gente buscar ali a proximidade dos 99, fazendo alusão a outra resistência, né? Marcação já aqui no gráfico, e também a gente tem a proximidade da média de 20 períodos no semanal. Então, pessoal, vai depender muito, né, do que tivemos aí nas próximas horas. A questão de confirmação, né, de rompimento, a gente precisa confirmar o rompimento deste nível, dessa marcação, para que possamos dar continuidade na movimentação ascendente. E
temos, né, um conflito de interesse pelo que foi apresentado na formação do candlestick diário. Temos aqui, né, os compradores, né, mostrando aí bastante força, né? Teoricamente, esses caras podem induzir aí sim, né, a continuação de uma movimentação em blocos ascendente, pessoal. Então, por isso a importância aí de acompanhar, né, a região do 91,5 ou 92, justamente, né, o preço retrocedendo aqui, a gente deverá ter aí os compradores atuando de uma forma mais incisiva e, como eu mencionei, a gente torce, né, para que possa, inclusive, buscar novamente a região do topo, né, de hoje, né, ou melhor dizendo, né, com fechamento aí às 9 da noite, um cenário mais positivo, inclusive, né, buscando níveis mais acima, né, confirmando aqui o rompimento para que possamos dar continuidade na movimentação ascendente. Então, basicamente é isso, pessoal. Acho que o cenário está bastante claro. Fizemos algumas atualizações aqui no gráfico, a manutenção desse suporte, né, diagonal, fazendo alusão a esses três fundos, a nova marcação fazendo alusão a esses fundos, né? E a gente vai utilizar por enquanto essas referências, né? Obviamente, ao passar dos dias, a gente vai identificando outras possibilidades, tudo que possa, né, nos auxiliar aqui na interpretação do gráfico. Beleza, pessoal? Então acho que é isso aqui no gráfico. A gente fecha. Ficou bastante claro aí para todo mundo. Vamos ver no livro aqui se a gente identifica alguma coisa interessante. Aqui, ó, pessoal, pelo lado dos compradores, é um livro bem pulverizado, né, sem acumulação nenhuma, então, um ponto bastante negativo. Te torce aí para que os ETFs, né, consigam fazer, né, a segurança desses níveis nas quais a gente passou aqui para vocês, pelo lado dos compradores, acumulação de lotes só a partir lá dos 88 mil, né, já é bastante longe aqui do preço a mercado, pessoal, como vocês podem ver. E pelo lado dos vendedores, a acumulação, pessoal, aqui já na região dos 95. Então, obviamente, a gente já caracteriza esse nível acima aqui da nossa marcação, obviamente, né, pode haver retração também aqui nos 95. Nos 96 a gente tem um pouco menos. Nos 97, pessoal, a gente já tem uma barreira um pouco mais imponente, são 23 milhões de dólares posicionados, ou seja, a gente já percebe um pouco mais, né, de acumulação a partir aqui dessa região. Eventualmente, a gente precisa conquistar esse terreno, pessoal, fechamento acima, né, confirmação de rompimento para a gente almejar a continuação do preço aí na busca por níveis superiores, beleza? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje aí, pessoal. Viramos para o dia 6, meia-noite 4 agora. Desejo a você uma excelente semana, né? Um grande abraço, uma boa noite, até amanhã.